Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conecta Med, esse podcast que nasceu para a gente solucionar algumas dúvidas em relação à questão da nutrologia, o estilo de vida mais saudável, a parte de nutrição, de treinos. Então, o nosso objetivo é trazer você mais próximo desse estilo de vida mais saudável e solucionar as principais dúvidas. Hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui, a gente já se conhece. E ele é nutricionista e com 1 ano de formação, já com 2 pós-graduações em fitoterapia e nutrição esportiva. E ele vai contar um pouquinho mais para nós sobre, vai apresentar quem é ele e como nasceu nossa parceria. Então, gente, nossa parceria super legal estar aqui. Obrigado pelo convite também de estar começando o podcast. Eu sou atleta desde criança, desde os 3 anos eu pratico esportes, então sempre tive essa vida assim, mais saudável, por modo de dizer. A partir dos 6, 7 comecei a ter um controle alimentar, porque eu comecei a participar de campeonatos. Eu sou karateca, né, 5 vezes campeão brasileiro. Legal. Então nisso fui me apaixonando pela área. Apesar de na minha família muita gente ter médicos e tudo mais, nunca gostei. Mas sempre me apaixonei pela área da saúde. Foi nisso que eu comecei a nutrição e acabei me especializando mais pela área do esporte também, que é uma área que começou a surgir mais parcerias ainda nossa, né? Porque o desempenho vem dessa parte também, né? E nada como, você trouxe um ponto muito legal, nada como a gente viver o estilo de vida. Então, assim, a gente não só fala para o paciente, a gente vive isso. E quando a gente vive, flui muito melhor, né? Com certeza. E é melhor também a gente expor nossas experiências, né? Porque muitas vezes a gente erra, né? Sim, igual o paciente que se frustra muitas vezes, bem pensando que vai ser alguma coisa e é diferente do que ele acha, ou até mais fácil, porque muitas vezes o paciente passa com a gente e fala assim, nossa, achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é super tranquilo. E é legal. Eu acho que você vivencia isso na prática. Então, assim, como você passa muitas dietas, tem as dietas das modas, parece que cada época que a gente tem uma dieta que tá mais famosa. Então, assim, nada como você, como nutricionista, vivenciar as dietas. Então, assim, para você poder instruir melhor o paciente do qual dieta assim, efeitos colaterais, o que o paciente vai sentir mais com determinada dieta, por exemplo, low carb. Às vezes o paciente vai sentir mais aquela retirada do carboidrato no início. Então, assim, nada como você vivenciar para você poder, tipo assim, na prática clínica, vivenciar muito melhor. Com certeza, ainda mais nessa área que você fala do low carb, que muita gente é apaixonado, né? É uma dieta, assim, que tem muitos estudos que trazem uma relevância dela dos primeiros 3 meses, só que a gente sente aquele desinchaço muitas vezes pelo glicogênio, né? Exato. Que é a célula que a gente tem que estar estufada, de maneira leiga, assim, falando. Então, quando a gente entra com a low carb, no começo a gente vai ter ótimos resultados, mas a gente também entende que ela, a longo prazo, como qualquer outra dieta, não é feita para ser a longo prazo. A gente tem que periodizar e tá sempre atualizando. Perfeito. Até um ponto, né, que eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho pro pessoal, é sobre a ciclagem de dietas, porque assim, é igual você falou, não dá para viver uma vida inteira com base em uma dieta. Daqui a pouco, como qualquer coisa na nossa vida, o corpo se adapta, a gente passa por um processo adaptativo e daqui a pouco a perda de peso já não é mais tão expressiva. Então a gente entra no efeito platô. O que você acha sobre uma dieta única para o paciente, sobre essa questão da ciclagem das dietas? Sim, legal. A parte importante da dieta é a gente entender que ela tem que ser muito fácil, porque se a gente começar a dificultá-la, uma hora a gente vai acabar perdendo essa adesão. Sim. Quando a gente utiliza a dieta com ciclagens, eu gosto de brincar que eu sou assim, um nutricionista do TikTok. Eu falo para os meus pacientes, você gostou de alguma coisa do TikTok? Me manda que a gente vai ver se só se adapta. Exato. Aí a partir daquela dieta, vi uma receitinha, uma crepioca do TikTok. Posso usar, Nutri? Me manda o que ela tem, vamos ver se nesse momento se encaixa. E a partir daí a gente consegue trabalhar algumas periodizações. É legal e importante falar também que nosso corpo tem, que nem você falou, efeito platô, tem a termogênese adaptativa, que é um termo assim mais difícil, mas é o fator do nosso corpo se acostumar com a baixa caloria que está entrando. Então muitas vezes quando a gente entra numa restrição severa, até hoje pacientes que usam peptídeos, tirzepatida, retratrotida, entre outros, entra numa restrição muito severa. E depois de um tempo começa a perceber que não está conseguindo emagrecer porque ele atingiu a termogênese adaptativa. Com isso a gente tem que colocar mais comida do que ele está acostumado, então fica aquela briga, o paciente chega no consultório, Nutri, você colocou um monte de comida. Eu falei, eu sei, calma que você vai voltar a emagrecer. Então muitas vezes a gente tem que direcionar o paciente com isso, utilizando dietas
uma diferente da outra e, lógico, nas suas preferências. Não tem como você chegar pra mim e falar assim, eu amo comer morango, só que eu não como morango, então eu não posso prescrever pra qualquer um. A gente tem que tentar... O nutricionista também, então, acho que tem que ter esse jogo também do que é a dieta mais acessível para o paciente. Às vezes o que é acessível para nós, às vezes não vai ser acessível para eles. E assim, montar um cardápio personalizado com a necessidade, com o que é acessível para ele em relação a custo, com as principais, para não ser tão radical a dieta, tipo, de mudar muito o comportamento dele. Mas é interessante isso que você falou do efeito platô, da gente pensar assim, que muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem por que entra no efeito platô, mas assim, todas as vezes que a gente tem uma perda de peso, a cada 1 quilo que a gente perde, a gente reduz em 30 o nosso metabolismo, que é a nossa taxa de metabolismo basal, que é o quanto você gasta de energia, né? O seu corpo gasta de energia para te manter vivo. E você aumenta em 100 calorias o que você come. Então, assim, é o próprio efeito rebote do corpo de tentar manter aquele set point do que ele tem de memória metabólica. Então, assim, toda vez que existe uma perda de peso, a gente precisa readaptar o ambiente, porque o nosso corpo mesmo, ele vai te auto-sabotar. Então, sempre para te elevar aquele maior peso que você teve. Sim. Então, é interessante a gente pensar em relação a isso. Mas pra gente agora entrar um pouquinho mais no nosso tema, a gente vai desmistificar, né, a diferença do nutrólogo, nutricionista. Você como nutricionista, qual que é a pergunta que você mais escuta no consultório? Sim, uma coisa que me perguntam bastante, e assim, eu tento deixar um pouco distante das duas coisas, apesar de que para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Comer saudável e emagrecimento. Muitas pessoas acreditam que é só comer saudável que você vai emagrecer. Exatamente. Pelo contrário, quando a gente está comendo saudável, a gente vai emagrecer porque normalmente os alimentos têm uma densidade calórica baixa. O que seria isso? A gente pode comer uma grande quantidade com pouca caloria. Agora, esse fator não é completamente equivalente. A gente não pode comer um pote de granola, por mais que granola muitas vezes tem fibras e coisas boas, que a gente vai conseguir emagrecer. Ou um pote de pastel de amendoim, que a gente fala, pô, mas são gorduras boas, pastel de amendoim, abacate. Exatamente. Sim, mas são alimentos com muita caloria. Mesmo, castanha, né? Que é uma delícia também, né? Mas assim, o que a gente tem que comer é dosar na quantidade. Com porque certeza. Assim, gostoso e se deixasse a gente come um pote inteiro, Muito, né? Sim, com certeza. Mas é exatamente isso. Acho que também essa diferença aí do comer saudável. Lógico que muitas vezes num processo que a pessoa tá comendo muito errado, só dela adequar a alimentação, você vai ter uma perda de peso, porque às vezes a pessoa que comia só industrializado, açúcar, refrigerante, então ela já vai se autodesinflamar. Então, assim, você já tem uma retenção de líquida controlada e tudo mais. Mas, lógico, num processo de emagrecimento tem muito essa diferença, né? Do comer saudável e do que realmente vai fazer sentido pro emagrecimento. Agora entrando realmente no tema que a gente vai trabalhar, né? Assim, qual que é a diferença do nutrólogo e do nutricionista? Para você, existe essa diferença? Sim, com certeza. São, assim, por mais que pareçam a mesma profissão, são bem distantes. A parte do nutrólogo, ele trabalha toda a fisiologia do paciente, né? Ele tem que entender o fator causal da doença com a saúde, ele tem que unificar os dois. Exato. A partir disso, o nutrólogo vai trabalhar problemas de vitaminas, problemas de minerais, problemas com relação até, por exemplo, hoje com peptídeo, sarcopenia, que tem muita gente perdendo força, e aí a gente vai começar a entender. Depois disso, o nutrólogo vai, assim, pegar uma ficha e me passar para o nutricionista, ó, o paciente precisa desse tipo de alimentação. A partir daí, a gente vai começar a montar a alimentação para que isso seja uma periodização boa para o paciente e seja algo tranquilo para ele fazer, né? A gente pode até, assim, para ficar também mais fácil do pessoal entender, diferenciar em relação à formação. O nutrólogo, ele vai passar por um processo, primeiro que a faculdade do nutricionista e do nutrólogo é diferente. O nutrólogo, ele é médico, né? Sim. Então, ele vai passar pelos 6 anos lá da medicina, depois tem o período de especialização, se você vai fazer uma residência ou se você vai fazer uma pós. Então, tem o período, depois, se você vai fazer uma residência, é um período X, você vai fazer uma pós, depois você tem os anos de experiência que você vai precisar comprovar na área e depois prestar o título como especialista. Já o nutricionista, a faculdade é diferente. É uma faculdade de nutrição, na verdade. Exatamente, é uma faculdade de nutrição. Então, assim, já da formação do primeiro dia, a gente já entende que são formações diferentes, são faculdades diferentes.
cada um vai ter um olhar diferente em relação ao paciente, igual você falou. O nutrólogo, ele vai olhar o paciente como um todo, então o paciente que ele chega, ele vai ter uma avaliação completa, então ele vai tentar identificar motivos de saúde, causas para aquele reganho de peso. Então, o nutricionista ele já vai ter um olhar mais para o prato, para o estilo de vida, para uma avaliação física mais completa. Então, a gente entende que realmente é diferente, né? E quando a gente... e o que muda, né? Então, o médico, ele vai dar o diagnóstico, ele vai prescrever, se for o caso de entrar com alguma medicação, de controlar alguma comorbidade, por exemplo. Cansei de atender pacientes que chegam com pressões muito descontroladas e que às vezes nem entende aquilo como um descontrole da pressão, né? E pressão às vezes, mas também tem as pressões 17, 18, já atendi em consultório e não tô sentindo nada. Então, assim, o nutrólogo, ele vem muito com esse papel de identificar alguma comorbidade, uma diabetes, um colesterol mais alto e trazer isso pro Nutri, né? Então, assim, a gente que monta os protocolos juntos, a gente tá sempre conversando, então eu acho que é sempre passar a bola. Então, sempre que o Gabriel vai fazer um cardápio, vai conversar com um paciente que passou por avaliação, eu sempre falo, olha, Gabriel, esse paciente precisa ser mais anti-inflamatório, tá mais inflamado, ele precisa de uma dieta mais anti-inflamatória, talvez fazer uma modulação intestinal, então pensar em relação ao intestino, maior quantidade de fibra, de água. Então, tudo isso vai mudando o jogo, assim, né, do que... E aquela diferença também do nutrólogo pro nutricionista em relação às profissões, né? Sim. Que, por exemplo, é a mesma coisa do engenheiro pro arquiteto. Outra profissão que o pessoal também às vezes confunde muito em relação ao que faz, né? O psiquiatra e o psicólogo. Sim. Então, assim, o próprio nome já traz um pouco dessa confusão, né? Mas aí a gente vai diferenciando na prática clínica, porque cada um tem um olhar diferente. Sim, e acredito até que a parte principal do nutricionista é adequar a pessoa com o comportamento com o alimento também, que é muito importante. Que hoje, assim, você deve viver isso também, que com a entrada de tirzepatida, a quantidade de pacientes que utilizam tirzepatida não sabem o porquê, só porque tá emagrecendo continua, muitas vezes perde o amor por comer, aquela qualidade de vida. Então a gente tem que tentar fazer o quê? O nutrólogo, ele vai trazer a tirzepatida como uma solução para um problema. Qual que é o problema? Pode ser uma pressão alta, uma diabetes, uma hepatite, um grande peso apenas. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tentar trazer o paciente pra gente e manter o amor dele pelo prato. Ele começar a comer de maneira correta, que ele nunca comeu a vida inteira. Ou ele parar de chegar à tarde, 4 da tarde, e querer comer uma barra de chocolate, assim, querer comer algo que seja saudável e criar esse hábito para quando ele conseguir fazer o desmame, ele tá tratado e saudável, ele não volte atrás, né? Então essa é a maior parte da nossa função, principalmente. Eu achei perfeito o que você falou, a colocação, porque assim, hoje em dia as pessoas usam a tirzepatida, o Mounjaro, a medicação muitas vezes sem ter o conhecimento, assim, porque um vizinho, um amigo começou a usar, e muitas vezes é até as tirzepatidas do Paraguai, né? Certeza. Que hoje em dia tem vendendo em cada esquina. Mas assim, a grande questão não é a perda de peso, porque hoje em dia a gente entende que hoje tem muitas medicações, por exemplo, a tirzepatida, que você vai ter a perda de peso. Mas é muito legal o que você colocou, porque não é a questão da perda de peso. Hoje a gente tem as tirzepatidas. Antigamente a solução era bariátrica para perda de peso. Mas assim, isso é uma solução. Ele vai tratar a consequência, que é o ganho de peso, mas e o problema real? Por exemplo, uma disfunção de comportamento, um paciente mais ansioso, que ele ganha peso porque é mais ansioso, então a gente muitas vezes precisa identificar a causa. Por quê? A perda de peso, ela vai ter. Hoje as medicações, elas vêm para revolucionar o mercado mesmo. Você tem perda de peso para substituir a bariátrica, mas aí vem a grande questão, né? E a manutenção do peso? Eu acho que é a grande questão, porque a pessoa começa um processo de emagrecimento sem se preocupar com a dieta, sem se preocupar com a mudança do estilo de vida. E aí, o que acontece? Perde muita massa muscular, aí tem os efeitos colaterais, queda de cabelo, porque perdeu massa muscular, porque não comeu a quantidade ideal de proteína. E aí o que acontece? O metabolismo cai lá embaixo. Sim. E muitas vezes, hora que para a medicação ou faz o desmame, não mantém o peso. Então a grande questão, acho que talvez para nós, assim, como profissionais dessa área,
É tratar a manutenção do peso. O peso, a perda ela vai ter, principalmente hoje com os mecanismos. Sim. Mas essa manutenção do peso, porque entra muito associado à questão, às vezes o paciente me pergunta, você vai passar uma dieta? Eu falei, não passa dieta, porque a dieta, eu acho que cada um no seu lugar, cada um na sua formação, e o nutricionista, por exemplo, o Gabriel, ele vai prescrever uma dieta com maestria. Então, ele vai fazer o cálculo adequado da proteína que o paciente precisa comer, de acordo com o grau de massa muscular, objetivo se é ganho, manutenção da massa. Então, assim, cada um na sua função e cada um tem exercido de forma, assim, o Gabriel exerce com excelência o que ele faz. Então, eu acho que a gente tem que identificar realmente a função de cada um e não existe uma hierarquia. Não é o médico, o nutrólogo que ele é mais importante ou o nutricionista. Não. É o trabalho multidisciplinar que a gente desenvolve em consultório, né? Sim, uma coisa que eu gosto de brincar até para meus pacientes, principalmente, às vezes acontece, o paciente vem até mim na clínica, já é a segunda, terceira vez que ele passa, a gente começa a criar uma intimidade, né? Então eu brinco que eu sou psicóloga e tudo mais, aí eu falo que a gente da área da saúde, a gente é tudo ruim e bom em uma coisa. Então eu sou um bom nutricionista, só que eu sou um psicólogo ruim, um nutrólogo ruim, então eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que entender quando o paciente chega, eu tenho que ser aquele nutrólogo ruim e falar assim, isso aqui tá errado, eu não sei por quê, mas tá errado, vamos passar para um nutrólogo bom. Aí eu indico, você tem esse fator com a comida, mas eu percebo que é psicológico, eu percebo que se um psicólogo pode te ajudar. Então eu começo a ter esses fatores, a gente tem que ter um pouquinho disso daí também, para passar pro paciente, para entrar no fator multidisciplinar. Exatamente. Apesar de que no Brasil, assim, a gente pensa, tudo muito caro, as pessoas entram nisso daí, só que é algo que é um tratamento que muitas vezes vai ser pro resto da vida. Exatamente. Então, e muda a vida, né? Porque assim, eu falo isso em consultório também, gente, olha só, às vezes você fechar um protocolo, um acompanhamento, que você vai mudar os seus hábitos de vida, muitas vezes não, vai deixar de ser dependente de uma medicação, vai tratar a resistência insulínica, os níveis de glicose, a alteração da glicemia. Você muitas vezes investir um valor nisso é você investir numa saúde que vai te trazer uma longevidade, né? Sim. Por muito mais tempo, sem contar não ficar refém de medicação. Fora que as pessoas hoje em dia gastam tanto com iFood, com restaurante, com outras coisas e não gastam para se cuidar. Então, assim, o treino, o nutricionista, o médico é super importante e é, assim, indispensável. Quando a gente pensa, né, pra gente deixar um pouquinho mais prático pro pessoal também que tá assistindo, a gente pensar num paciente que chega no consultório e ele quer perder 15 quilos. Tá. Que você acha? Ele tem que... a gente já acabou respondendo que não tem uma hierarquia entre cada uma das profissões, mas assim, tem um que ele tem que ir primeiro, é o médico, é o nutricionista, é um mais importante que o outro. É difícil dizer, assim, principalmente inicialmente, né? Mas o que eu acredito, hoje a gente tem muitos problemas metabólicos e eles, assim, síndrome metabólica, e isso vira uma cadeia de problemas. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que tratar a causa. Exatamente. Como a gente trata a causa? Indo no médico. Isso é que a gente aprende desde criancinha, né? Tá doente, vai no médico. Sim. Só que hoje a gente entende que tem pessoas que não acreditam que sobrepeso é doença, que obesidade é doença, diabetes é doença. As pessoas acostumaram com isso. Só que tem que ser aquela frase de criancinha. Tá doente? Vai no médico. Então procura o nutrólogo. O nutrólogo vai te colocar de volta no eixo e a partir daí ele já vai te passar por uma cadeia multidisciplinar. Ele vai vai ver se você precisa de um psicólogo, de um nutricionista, ou se você tá começando a ir para academia, se você precisa de um educador físico. Então, muitas vezes a gente tem que começar por isso aí, mas o principal tá doente, vai no médico. É perfeito isso que você falou também. Você tá trazendo umas pautas muito legais, assim, porque assim, a obesidade as pessoas têm que desmistificar. Não é só estou acima do peso, não. Obesidade é uma doença crônica. Sim. Então, porque eu também vejo muita gente falando assim, eu não quero usar medicação, porque vão falar que, eu emagreci porque com medicação é mais fácil. Primeiro que a gente tem que entender a obesidade como uma doença. O tecido adiposo, que é o tecido de gordura, ele é extremamente inflamatório, ele passa citocinas inflamatórias, principalmente quando a gente
gente tá lidando com uma gordura visceral mais aumentada, então a gordura no fígado, a esteatose hepática, então assim, aquela gordura em contato com pâncreas, fígado, com os órgãos, ele aumenta risco. Então, o paciente que tem uma gordura visceral aumentada, ele tem mais chance de ter uma pancreatite ao longo da vida do que um paciente que não tem. Uma esteatose e, posteriormente, uma cirrose, uma remodelação do fígado. Então, assim, a gente tem que começar por esse ponto, né? Entender a obesidade e encarar ela como uma doença crônica. Às vezes, uma mudança de comportamento, como você mesmo falou. Uma mudança de estilo de vida, às vezes, é o suficiente, às vezes uma medicação vai ser necessária. Então, entender também, por exemplo, as tirzepatidas, né? É uma medicação que veio para revolucionar o mercado. E a gente entende que ela trata resistência insulínica, ela age em vários hormônios, GLP-1, GIP. Então, assim, veio para revolucionar e hoje em dia a gente vê a tirzepatida sendo usada em outras áreas. Então a gente vê na ginecologia, para endometriose, para SOP. Então assim, é super importante a gente a gente entender então que quando a gente precisa perder uma quantidade de peso, principalmente, por exemplo, o exemplo 15 quilos, 20, 30, são percentuais muito altos de peso para perder. Então provavelmente a gente tem uma síndrome metabólica associada, uma resistência insulínica. Então a gente precisa tratar primeiro a causa, porque é o que a gente estava conversando. Se você vai e perde o peso pela medicação ou pela mudança do estilo de vida, mas talvez você não tratou muitas vezes uma causa que está causando, daqui a pouco você tem um reganho de peso. Então, perfeito. Então, é exatamente isso. E assim, como você, como nutricionista que tem esse olhar diferente para a questão da alimentação, como que nasce um plano alimentar de verdade? É do que você falou. Vem muitas vezes, dos achismos, das buscas pela internet, um chat GPT. Como que é realmente construído esse plano alimentar de verdade? Por exemplo, a pessoa consegue montar sozinha, sem ajuda? Sim, consegue, mas com certeza não vai estar próximo do ideal, né? Exato. Tanto que a gente vê tantas notícias, assim, até algumas maiores do que deveriam, mas paciente que passou mal, ou que teve uma intoxicação com dietas do chat GPT e tudo mais. Então a gente gostaria que fosse um pouco mais de cuidado, né, com a nossa saúde, porque querendo ou não, a alimentação é a saúde, que a gente usa ela para não chegar na doença, né? A gente tem que manter ela controlada para aí sim a gente tá buscando, como posso dizer, buscar a saúde a partir dela, né, na verdade, em vez de esperar chegar a doença para depois começar a tratar doenças e alimentação ao mesmo tempo. A parte legal da alimentação, quando a gente vai montar alguma coisa também, é tentar trazer algo que seja fácil para o paciente. Eu sou péssimo com nomes em inglês, tá? Mas tem um estudo em inglês muito legal que ele traz a correlação daquelas receitinhas de TikTok. Então, muitas vezes a gente tem uma rotina estressante, passa o dia inteiro pensando, nossa, o que eu vou jantar? Preciso ver uma coisa diferente, uma coisa nova. Chega que o nosso sistema nervoso fica tão estressado que depois de um tempo ele perde a aderência da dieta. Ah, sim. Então, a gente tem que manter algo muito próximo do que a gente está acostumado. Por isso que quando eu vou passar um plano alimentar, eu sento com o paciente e falo assim, me fala exatamente o que você come, que a gente vai tentar manter o máximo possível. A partir disso daí, a gente vai mexer como se fosse um cálculo matemático, sabe? A gente vai começar a tirar um pouco de alimento para colocar um pouco mais de vitamina, colocar um pouco mais de mineral, tirar um pouco de carboidrato, colocar um pouco de proteína, e a gente vai mesclando para deixar muito próximo do que o paciente está. E isso é uma coisa que um chat GPT, uma dieta que você pega, muitas vezes o vizinho tá fazendo a dieta, você quer aderir ao mesmo plano porque ele perdeu 10 quilos, aí a gente começa a entender que assim, essa é a diferença de você montar o plano alimentar, é você focar na necessidade do paciente. Então, às vezes, uma dieta que se aplica a um não vai se aplicar ao outro por uma questão, muitas vezes, de desregulação hormonal. Às vezes a pessoa tem uma intolerância ao glúten, ou uma intolerância à lactose. Então, tudo isso vai precisar ser adaptado dentro de uma dieta. Então, por isso que muitas vezes a dieta que serve para um não vai servir para outro. Às vezes acontece, né? Acontece de servir. Mas assim, é muito diferente quando você tem um profissional que pensa no seu plano alimentar. Com certeza. Pensando, por exemplo, na necessidade de pacientes que têm sarcopenia, que têm perda de massa muscular. Precisa bater uma meta de proteína no dia, né? Diferente. E aí o nutricionista também acho interessante porque ele dá ideia dos alimentos, porque o que eu percebo é que o pessoal vem muito assim, tá, eu preciso comer 30 gramas de proteína na refeição. O que eu como? O que tem mais proteína? É o frango? O que tem? É o ovo? E talvez, não sei, é até interessante você falar, porque o pessoal gosta muito de bater
falar de comer proteína é ovo. Mas em relação à quantidade de proteína, o ovo, o frango... É legal falar também, principalmente de alimentos. O ovo, assim, a gente tem aquela mística, né? Acho que Graciane Barbosa trouxe pro Brasil que quer ficar bombada, come ovo. Comendo ovo. O ovo, querendo ou não, é um alimento excelente, tá? Porém, falando de proteína, ele não é uma das melhores fontes que a gente tem. A gente tem frango, whey protein, carne, até filé mignon suíno, carnes suínas, que tem uma densidade de proteína um pouco maior. Só que a gente tem que também entender a refeição como um todo. Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório e falam assim, doutor, eu não sei porquê, eu não bato minha meta de proteína, mas eu como todo café da manhã 3 ovos. A gente vai colocar 6 gramas ali de proteína por ovo, só que daí o paciente não leva em consideração que o fulano, o amigo dele, não está comendo 3 ovos, está comendo 2. Mas ele come um pão, que deve ter mais 4 gramas de proteína, um pouquinho de leite, mais 3 gramas, um mamão, mais 5. E no final, quando a gente vai somar a refeição inteira, a pessoa acrescentou 100, 150 calorias a mais que ela e está comendo uma quantidade de proteína no dia muito maior que ela. Então a gente tem que entender todo o contexto da alimentação da pessoa, para aí sim a gente conseguir utilizar a proteína com um valor biológico legal também. Sim, eu dei o exemplo do ovo, porque é uma coisa que, talvez por conta das redes sociais, a gente acha que proteína você tem que bater no ovo, e a pessoa muitas vezes esquece que a proteína é maior quantidade na clara. Sim. Então, assim, se você for bater meta de proteína, 30 gramas, quantos ovos? Você vai ter que comer 5 ovos? Sim, bastante. Então, assim, às vezes tem estratégias. Por isso que o nutricionista também é importante nesse sentido, de tentar entender o seu cotidiano, o que faz mais sentido na sua alimentação. Tem muita gente que tem dificuldade com o café da manhã, né? Acho que, assim, é unânime. Quando eu pergunto, você faz as 4 refeições no dia? Se não faz, é porque pula o café da manhã. Mas esse é um tema super legal também no café da manhã, principalmente o que a gente estava falando de glicemia e tudo mais. Sim. É um efeito do corpo, né? Porque quando a gente passa a noite inteira sem comer nada, quando a gente acorda, digamos que o açúcar do sangue tá lá embaixo. Então, nosso corpo tem medo de vir uma bomba de açúcar, assim, de maneira explicativa, né? Então, muitas vezes, ele tira aquela fome pela manhã para você não fazer uma ingestão muito grande de carboidrato no café da manhã. E por isso que isso é um sinal de uma síndrome metabólica, na verdade. Então, a gente tem que começar a entender isso. Do mesmo jeito que, normalmente, a pessoa que vai virar uma bola de neve, porque ela vai parar de tomar o café da manhã e vai começar a comer muito à tarde. Por quê? Porque ela não tomou o café da manhã. Então, a gente tem que começar a controlar todas as refeições e trazer ela pro... até um efeito, assim, rebote do pessoal, daquele padrão mais comedor noturno, do pessoal que come, assim, geralmente é o pessoal que pula café da manhã, aí na hora do almoço vai comer mais, aí daqui a pouco na janta quer comer um monte. Mas por quê? Às vezes também falta a questão da saciedade da proteína, porque eu falo para os pacientes, às vezes, até por experiência própria, eu não tinha muito costume de comer a proteína, mas hoje eu como a proteína no café da manhã, aí parece que no almoço eu já não é a mesma quantidade do que se eu não tivesse comido, parece que a gente já fica mais saciado. Café da tarde você consegue, a janta às vezes você come minimamente o que realmente precisa. Sim. Então a gente chega na janta já mais saciado, não com aqueles mecanismos de comer por recompensa, de comer alimentos mais palatáveis, porque a proteína também tem muito essa função da saciedade, né? Sim. Também. É legal também falar da saciedade, que sim, uma coisa que quase ninguém sabe é o fator do sono também, né? O sono, ele estimula 2 hormônios, né? Que são a leptina e a grelina. Exato. E a leptina, assim, ela é o que faz a gente sentir aquele vazio dentro da gente, né? Então, muitas vezes, a gente teve uma noite de sono ruim, a gente acorda já tô estressado da noite de sono ruim, não vou nem tomar café da manhã. Vai chegar na tarde do dia seguinte, vai comer até os rebocos, porque exatamente. leptina vai estar lá em cima, não vai ter refeição nenhuma durante o dia. Então... E tem outros hormônios, o cortisol, o hormônio do estresse, a falta do sono. Então, assim, quando a gente entende, né, o processo de emagrecimento, a gente entende que tem vários pilares. Intestino, sono, círculo circadiano, alimentação, estilo de vida. Então, assim, por isso que o nosso trabalho sempre é andando em conjunto mesmo, porque é indispensável. Com certeza. Agora vamos trazer uma coisa muito legal, que talvez até para o pessoal, a gente tentar sanar algumas dúvidas em relação a mitos e verdades. O que dentro desse processo de emagrecimento, da nutrologia, do nutricionista, o que é mito ou é verdade? Nutrólogo é nutricionista que estudou mais? Não. E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Começando pelo primeiro dia, a formação é diferente. Então, não. A gente já conversou bem distante. E o olhar também pro paciente, pro processo de emagrecimento é diferente. Então, com certeza. Não. Agora pra você. Nutricionista só passa dieta?
Não, na verdade, o nutricionista tem todo o fator comportamental que eu tinha falado. A gente tem que ser aquele profissional ruim que eu brinquei de tudo. A gente tem que entender um pouco de como os sentimentos afetam a alimentação do paciente, do dia a dia, exercício e tudo mais. Então, na verdade, a dieta, eu brinco para meus pacientes. Eles vão no meu consultório e eu saio com o plano alimentar. Eu falo assim, isso aqui não é nada. O que eu vendo, na verdade, é acompanhamento, né? Sim. Porque a dieta aqui não é nada. Com certeza. É a gente monitorar o paciente a longo prazo. Justamente pensando igual a gente estava conversando. Não é só a perda de peso. Eu acho que o processo mais importante quando a gente entende a obesidade como uma doença crônica e a perda de peso é justamente a manutenção desse peso depois. Eu sempre falo para os pacientes, o meu compromisso com você não é a perda de peso, é você manter esse peso. Porque é o mais difícil, é o que a gente mais escuta de histórias. Não sei quantas dietas eu já fiz, quantos remédios eu já tomei e não mantenho peso. Então, por isso que a gente precisa de um trabalho multidisciplinar mesmo. Com certeza. E entendendo a dieta como um produto final, né? Então, tem vários passos dentro e na sua avaliação tem muitos passos dentro desse processo final. Outra pergunta, fui no nutrólogo e não preciso do nutricionista. Não, são completamente diferentes, porque na verdade a minha função é ajudar a sua função, sim, né? Porque certeza. Você vai criar um ecossistema perfeito e eu tenho que, assim, você vai plantar e eu vou ter que regar, basicamente. Exatamente. Então você vai criar o perfeito e eu vou ter que ficar no dia a dia do paciente entendendo as limitações e trazer ele através dos nutrientes, né? E a gente conversou também um pouquinho sobre isso, só ressaltando, também o paciente que chega em consulta, ele começa, e aí, vai montar minha dieta e tudo mais? Não. A resposta é não, porque são formações diferentes. Eu sempre falo, o nutricionista que você vai passar, ele vai montar com maestria a sua nutrição, o seu plano alimentar. Por quê? Porque a gente entende que os olhares são diferentes. Então, a avaliação física é diferente. Então, a estratégia pensada é completamente diferente. Então, não. E aí, agora, acho que uma pergunta pra mim, né? Nutrólogo é médico do emagrecimento? Talvez sim, talvez não. Não só do emagrecimento, se a gente for pensar que a gente não vai tratar só o emagrecimento, mas tratar o que pode estar envolvido dentro do ganho de peso. Então, uma síndrome metabólica, se o paciente tem um grau de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a hipertensão e a diabetes, que acompanha quase todos os pacientes com aumento de peso. Então, assim, ele não é só médico do emagrecimento, né? Então, ele vai tratar o paciente como um todo. Talvez essa eu acho que vai ser uma pergunta que você vai gostar. Porque você falou que você é o nutricionista um pouco do TikTok, né? Dieta de aplicativo ou influencer substitui o Nutri? Infelizmente não. Apesar de que hoje a gente encontra muitas coisas úteis na internet, eu brinco que ela é uma informação e uma desinformação, né? Sim. Muitas vezes a gente pega algo muito útil, as pessoas vão querendo ganhar engajamento e vão criando coisas inúteis através de algo útil, mas infelizmente não, a gente tem que ter um acompanhamento legal, apesar de que um bom nutricionista hoje também está por dentro das redes sociais. Com certeza. E a gente quer, sim, querendo ou não, a gente tem que dar um pouquinho de dopamina pro cérebro. Então muitas vezes a gente vai ver aquele docinho gostoso que talvez encaixe na dieta, e é minha função ajudar o paciente a utilizar o que ele quer. Mas no geral a gente tem que usar mais a ciência do que o TikTok hoje em dia. Sim, com certeza. Uma pergunta também acho que tem um pouco mais a ver com a sua área, assim, para falar de alimentação. Se o paciente vem e ele tá com o exame normal, significa que a alimentação dele é boa? Então, na verdade, não. Nem sempre, na verdade. Porque o que acontece? A gente até comentou disso daí, do fato dos exames hoje em dia, cada empresa, cada laboratório tem um valor de referência. Exato. O que a gente tem de estudo é que esse valor de referência foi tirado de pessoas doentes, não de pessoas saudáveis. Exatamente. E muitas vezes quando a gente vem atrás de um nutricionista, de um nutrólogo, a gente quer ficar saudável, na verdade. Então o exame, na verdade, só fala que você não tá doente. Só fala que você não tá doente. Fala que você tá no nível ideal de vitamina D, B12. Até quando a gente busca glicemia e tudo mais, a gente sempre busca valores próximos da referência, não, a gente busca abaixo da referência, porque muitas vezes esse valor seria interessante pra gente, né? A gente pega laboratórios onde o valor é 5,7, só que a ciência já traz que em 5, 4,9, a gente vai ter um fator de emagrecimento maior ainda, e é através disso que a gente consegue buscar uma excelência no emagrecimento, né? Perfeito. Até contextualizando também, por que o exame normal ele não quer dizer saúde boa? É a mesma coisa quando a gente pega
dentro dos exames que a gente pede para o paciente, a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum, muitas vezes ela vem e ela tá normal, ela tá dentro do parâmetro, abaixo de 99, mas isso significa muitas vezes que a pessoa não é pré-diabética? A gente vai bater o olho lá na hemoglobina glicada que vai mostrar o histórico. Por quê? A gente entendendo o quê? Que muitas vezes o exame normal, ele é um reflexo do momento pontual naquele momento que você fez o exame. Mas a saúde em si, ela vai se refletir com o histórico. Então, com uma análise mais completa, muitas vezes, do histórico dos últimos meses. Então, assim, exame normal assim, para ficar mais fácil de entender, é como se ele fosse uma foto. E a saúde é o filme. Então, é onde a gente contextualiza o que tem de alteração realmente. Então, perfeitamente respondida. O remédio dispensa o hábito? Pelo contrário, o remédio é para você conseguir chegar ao hábito, né? Então a gente vai utilizar o remédio para criar o ecossistema perfeito e a partir daí o hábito vai controlar aquele ecossistema. Então muitas vezes a gente vê, o nutrólogo me passou uma vitamina intravenosa, uma injeção de vitamina. É que eu devo tomar? Sim, porque com isso você vai chegar numa vitamina excelente mais rápido e a partir daí a gente pode utilizar alimentação, manipulados, entre outras coisas que vão controlar isso. Então na verdade o remédio é um tratamento, a gente utilizando o tratamento, depois a gente mantém aquele ecossistema saudável. Não, é interessante isso porque às vezes o paciente ele fica com muita essa dúvida, mas por que eu tô suplementando a vitamina D, ou ferro, ou B12, ou alguma coisa do complexo B, se na verdade eu pego aqui o parâmetro do laboratório e tá tudo normal. Então, às vezes fica até um dilema, um quebra-cabeça na cabeça do paciente. E às vezes vem muito também de profissionais, às vezes com a cabeça mais fechada, com conservadorismo, de achar que muitas vezes você suplementar uma vitamina pode ser um charlatanismo, assim, de você estar querendo vender uma medicação. E muitas vezes não é isso. A nossa função como um médico que vai fazer os atendimentos na nutrologia ou nutricionista é que o paciente esteja nas perfeitas condições, não só se baseando, igual você falou mesmo, num exame que o parâmetro são pessoas doentes. Sim. Então, o exame tá normal, significa só que você não está doente. Mas a gente busca a excelência do atendimento. Então, que o paciente ele esteja nos níveis ideais, né? Nos níveis excelentes de tudo. Então, também uma questão que fica muita dúvida pro pessoal. Sim. Aí. E assim, qual que é a maior, assim, besteira, bobagem que você já ouviu em consulta, assim, que você precisou trabalhar com o paciente, muitas vezes quebrar um paradigma? Assim, eu brinco que o mais difícil é o paciente saber tudo. Então o paciente chega no consultório, ele começa a conversar sobre a vida dele, aí ele começa a falar assim, eu sei que pra eu emagrecer eu tenho que comer tal coisa no café da manhã, tal coisa no lanche da manhã, depois no almoço. Aí você vai entendendo que muitas vezes aquilo é um fator comportamental, na verdade. Exato. O paciente, porque se ele sabe, ele teria o poder de conseguir fazer. Só que, na verdade, ele começa a achar que a dieta que a gente vai montar para ele é apenas o cardápio, que nem a gente fala. Só que não, a gente tem que entender todo o porquê disso. Tem que entender que muitas vezes, talvez o paciente toda sexta-feira, ele tem uma macarronada em família que ele esquece. E aí a gente começa a trabalhar, porque toda vez que ele não se prepara para macarronada em família, depois ele toma um sorvete. Então, muitas coisas a gente vai começando a perceber os hábitos da pessoa e começar a falar para ela, lembra que toda vez que você não faz a marmitinha do final de semana, você erra em todas as refeições. Então a gente começa a tratar nesse comportamento. Então é legal, toda vez que o paciente chega sabendo muito, a gente já fica um pouco assustado também. Porque assim, aí você para pensar, se o paciente sabe tanto, por que ele tem tanta dificuldade em, por exemplo, ter os resultados, ou fica muito estagnado na balança? Então, por isso também a importância de um acompanhamento multidisciplinar. Sim, porque às vezes o que ele entende como o correto, muitas vezes precisa de fazer ajustes, refinamentos, então é super importante. E aí, pra gente conversar um pouquinho, até em relação ao que a gente desenvolve em consultório, do protocolo de acompanhamento, como que nasceu a nossa parceria. Tá, quer que eu converse? Pode falar. Claro. Assim, eu tenho essa experiência na parte com tirzepatida, né? Hoje, boa parte dos pacientes que eu atuo
tem com isso, e a gente começou a conversar sobre também. Eu conheço o Eric, né, há muitos anos, a gente estudou junto lá no prézinho, então a gente começou a ter esse Inclusive falaram que aprontavam muito, hein? Muita coisa. Então, acontece que a gente começou a ter esse contato e a gente foi começar a entender as necessidades um do outro, porque hoje a nutrição e a nutrologia é muito interligado. A gente tem dificuldade até de indicar pessoas, porque muito, como você mesmo falou, profissionais que são um pouco antiquados, a gente fica com um pouco de receio de quem está colocando ao nosso lado, porque muitas vezes pode atrapalhar, na verdade, o paciente. Um nutricionista ruim que perde o... Pode às vezes reafirmar crenças com erradas, certeza. né? Assim, dieta carnívora, que a gente vê, tem resultado, tem, mas é curto prazo, então tem uma coisa, a gente tem que começar a entender para que serve cada coisa, e aí com isso a gente trazer essa ligação um para o outro, que nem a gente sempre fala que você hoje está buscando trazer mais pacientes, principalmente na área esportiva também é legal, na parte da mulher também é muito importante também, porque a gente tem essa carência de profissionais, na verdade, que tratam a mulher com um olhar feminino, na verdade, porque muito hoje a gente tem de endócrino e nutrólogo, mas são homens, grande parte são homens, né? Então esse olhar feminino também é super importante, até do meu lado também, que normalmente nutricionista é mulher. Sim. Então também tem esse dilema ali, só que aos poucos, quando o paciente vai passando, ele vai quebrando também esse paradigma. Com certeza. É legal também falar que a gente atende dentro da academia. Legal também. Então, a gente consegue conciliar, a gente já pega um público que, de certa forma, já tem um olhar mais aberto, né? Já de certa forma, já tá pensando em se cuidar, em cuidar da saúde, treina. Mas é legal também que não todos os nossos pacientes são pacientes que treinam, que muitas vezes você vai precisar fazer a virada de chave, mostrar o quanto é a importância do treino, porque, por exemplo, você deu um exemplo da tireohepatite, que é o que tá em alta hoje nos principais, assim, assuntos. A gente abre o celular, tem um vídeo sobre. Sim. Mas assim, hoje o pessoal começa a perder peso com o uso da medicação e acha que não precisa treinar, que não precisa se cuidar, não precisa muitas vezes regular a alimentação, porque já tá perdendo peso. E a gente vê que dentro do processo de emagrecimento e entendendo o processo como a perda e a manutenção, a perda pode ser que realmente a pessoa tenha. Mas eu sempre falo isso em consulta. Quando você faz um processo de emagrecimento errado, você no pacotão da perda de peso aí vai tudo. Sim. Não vai só percentual de gordura, massa gorda, não. Vai massa magra, vai a retenção que você tinha. Então, assim, dentro do processo de emagrecimento, quando a gente faz um processo correto, a gente tenta dar o foco para redução de percentual de gordura e preservação de massa, porque a massa é o que mantém o nosso metabolismo. Então, assim, isso é muito importante quando a gente entende eu acho que a nossa parceria também nasceu desse incômodo de entender que o processo, ele tem que ser feito em conjunto, não tem como eu fazer uma coisa sozinho ou você fazer sozinho. A gente se uniu nesse propósito justamente, que a pessoa tenha perda de peso, mas ao mesmo tempo ela mantém esse peso e tem uma mudança do estilo de vida, não é só a calça tá mais larga, a gente se olhar e ter autoestima retomada, porque isso é uma consequência da perda de peso, mas que isso se mantenha, né, esse processo se mantenha, porque eu acho que você também, tô cansada de ouvir gente que luta com a balança uma vida inteira, a vida inteira teve foi mais gordinho, mais gordinha, então assim, a gente tá tentando aí colocar um fim nisso, né, da gente conseguir trabalhar essa manutenção do peso, do pessoal ter melhores resultados, e juntamente pensando nesse trabalho em conjunto, né. Então, quando a gente olha a jornada do paciente, então a gente entende que ele precisa primeiro de uma investigação, então a gente precisa entender o que tá envolvendo aí esse ganho de peso, e fazer uma avaliação física completa, traçar estratégias, tanto da parte médica quanto da parte nutricional, um plano alimentar mais estratégico, pensando se é uma pessoa que você vai ter que focar em ganhar massa ou preservar massa, né, e aí tem vários aí dos objetivos que a gente vai determinar dentro de uma avaliação, mas o que você acha que muda mais, assim, em relação ao trabalho junto? Assim, no sentido, assim, da percepção, muitas vezes, do paciente, da gente sempre, te passo, por exemplo, eu não só passo um paciente para você, eu passo o prontuário, te explico a minha visão em relação ao que eu acho que deveria ser feito dentro da dieta. O que você acha que muda em relação a ter um profissional que faz dessa forma, um profissional que só te passa o paciente?
Eu acho legal também, a parte que assim, mais me deixa acomodado com isso, é o fato do paciente ter duas visões muito clínicas a respeito disso, de dois especialistas da sua área. Sim. Porque por mais que nem a gente comentou, que você como nutrólogo tem o dever de saber o que um nutricionista deve conhecer minimamente, e eu, a parte do nutrólogo também, você nunca vai ser uma nutricionista expert. Exatamente. E eu também nunca vou ser um nutrólogo expert. Exatamente. Então, quando a gente começa a unificar os dois, ter conversas, porque a gente vai sentar, depois do paciente entender que ele vai passar para os dois, a gente senta, conversa, entende todos os pontos que o paciente precisa tratar, e a partir daí a gente cria um plano junto de como que o paciente vai conseguir chegar no êxito que ele quer por aquilo que ele procura, né? Que isso é a parte mais legal da gente conseguir trabalhar junto. Sim, e uma coisa também interessante vai acontecer divergências dos nossos pontos de vista? Pode ser que sim, sim, também. Sim, e é super saudável que realmente que aconteça mesmo, justamente para gerar o debate. Aí eu vou falar, Gabriel, tá, mas por que você tá achando que tal dieta que eu penso que é a mais correta, e levantar o questionamento, por que cada um pensa de uma forma, pra gente chegar numa conclusão junta, porque às vezes eu tô com um olhar mais focado no todo do paciente, e às vezes você identificou um perfil de comportamento, que talvez essa dieta vai se aderir mais, ou às vezes alguma coisa, que eu acho que isso acontece também, alguma coisa que às vezes pode ser, igual você falou, a maioria dos médicos que atendem a questão da nutrologia é homem. Então, às vezes, chega um homem que às vezes já tá mais habituado a conversar com outro homem, às vezes ele vai se sentir mais desconfortável comigo. Sim. E às vezes numa consulta com você, ele já vai se abrir e falar pontos que ele não falou na consulta. Então é óbvio que a hora que a gente vai montar os protocolos, os acompanhamentos, vai acontecer divergência, justamente porque às vezes o paciente te confidencializa uma coisa que ele não falou pra mim e vice-versa. Às vezes eu vou falar assim, eu tô pensando dessa forma porque ela falou isso pra mim, talvez não tenha falado. Então acho... Não sei o que você pensa, mas acho que é super saudável as divergências, acho que é uma forma da gente conseguir pontuar as diferentes formas de ver, e cada um muitas vezes está focado tanto na sua visão do prato, da saúde como um todo, que às vezes a gente acaba esquecendo de juntar e trabalhar o conjunto. E isso é super normal de acontecer, mas é a hora que a gente se puxa e fala, não, mas a gente tem que entrar no acordo e a gente tem que pensar no paciente. Essa colocação foi perfeita, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ter um viés para o que a gente está procurando, né, porque às vezes você fala assim, nossa, o paciente está com uma vitamina muito baixa, só que daí eu procuro, a gente não consegue encontrar um alimento que ele consegue aderir. Eu falo assim, agora a gente não consegue, mas a gente está começando a trabalhar semanalmente para o paciente começar a introduzir tal coisa, porém, enquanto isso, vamos utilizar tal manipulado, e aí, a partir daí a gente começa a tentar entender o viés um do outro também para chegar o melhor possível com o paciente. Porque a gente não consegue colocar ele no mundo ideal. Porque muitas vezes o mundo ideal não é o que ele consegue fazer naquele momento. Então acaba que a gente trabalha isso aos poucos e esse é o fator mais importante, porque a gente vai ter dois lados indo de acordo numa estrada só, assim, exatamente, perfeitamente. E lembrando assim também, né, tipo, nos protocolos a gente também trabalha junto com o personal, porque é o que a gente estava falando. O treino também é super importante, ele vai ser indispensável no processo de emagrecimento, porque o processo de emagrecimento ele envolve a gente manter metabolismo, manter massa muscular. Sempre comento assim que o exercício mais importante na academia, sendo independente do objetivo, se é perda de peso, se é hipertrofia, manutenção da massa, é a musculação. Porque a musculação está muito associada com a longevidade, com a manutenção do metabolismo, que é o que a gente precisa numa manutenção de peso. Então isso é super importante. Uma coisa também que eu falo bastante é que a constância, ela supera extremos. Então assim, o que a gente precisa prioritariamente, eu acho que o nutricionista, ele sofre muito com isso, a adesão. Com certeza. Porque às vezes o paciente vem um mês, aí ele adere aí ele faz a dieta. Aí daqui a pouco ele não conseguiu aderir à dieta por vários motivos, muitas vezes uma dificuldade dele mesmo de mudar o estilo de vida, e às vezes ele não volta mais, porque ele já começa, porque o nutricionista vai brigar comigo, eu não perdi, eu ganhei peso. Então, eu acho que a adesão, ela é super importante. Então, por isso que talvez é o que eu gosto de falar muito. A constância vai superar a intensidade, o extremo. Então, o mais importante para nós é que a adesão seja
prioritariamente, assim, do que as intensidades das coisas. E, assim, o mais importante para mim como nutricionista é que o paciente seja o mais sincero possível. Exato. Porque eu realmente, assim, modo de dizer, não me importa se ele comeu bolo, pizza a semana inteira. Eu preciso entender porque ele comeu, eu preciso começar a trabalhar essa parte dele também. Porque se a gente só imaginar que eu vou chegar pro paciente, eu vou passar o cardápio perfeito, e ele vai passar o resto da vida comendo o cardápio perfeito, isso é irreal. Exato. Então a gente tem que começar a controlar e entender esses fatores do paciente, para aí sim a gente buscar a perfeição, o próximo dela, na verdade. Então é legal esse acompanhamento, o paciente está sempre me mandando mensagem, falando assim, comecei a perceber tal hábito meu, só que eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. E aí é meu fator começar procurar isso e tentar entender para ele. Então é legal trazer essa parte, porque a gente muitas vezes negligencia ela, né? A gente acha que ela não existe, que é só a gente monta o cardápio perfeito e ele vai ser seguido, mas na verdade está bem distante disso daí. É verdade. E assim, pra gente ir finalizando, foi uma conversa muito gostosa, muito boa. Eu acho que a gente conseguiu, eu aprendi muito também. E eu acho que a gente vai solucionando também coisas que são principais dúvidas do pessoal aí de casa, que tem acompanhar, que tá começando a acompanhar agora o nosso podcast, pensando, né, que é justamente essa ideia da gente trazer principais dúvidas, do pessoal entender um pouco mais o lado da saúde, da mudança do estilo de vida, e entender, acho que o principal, assim, não escolha entre cuidar da saúde ou do prato da alimentação. A gente entende, e eu acho que a nossa parceria, ela foi pautada justamente por a gente entender isso, que a gente tem que ter um olhar multidisciplinar, um olhar como um todo para a situação. Aí vou passar a bola um pouquinho para você falar sobre os seus atendimentos, onde você está atendendo, assim, abrir a agenda aí para o pessoal já marcar. Assim, hoje meus atendimentos, a maioria dos atendimentos, na verdade, eram na Barra Bonita e Bauru. Tá. Com isso, a gente fechou nossa parceria finalmente, consegui atender os pedidos das pessoas, porque tinha bastante gente me pedindo para começar a atender aqui em Jaú também. A gente vai começar a atender junto com você aqui na clínica, aqui na própria Hiper também, que abriu as portas pra gente, academia gigante, uma infraestrutura muito boa. Assim, apaixonei desde que eu vi. Minha namorada, então, nem se fala, porque ela ama tirar foto na academia. Aí ela vem pra cá, a iluminação daqui é a melhor que tem. Ela fala que tem todos os espelhos, a esteira com o YouTube e tudo mais, ela ama ficar postando a mídiazinha dela. Então, assim, a gente conheceu aqui, adorou. A gente vai começar os atendimentos por aqui. Tá. A gente vai ver como vai ficar a demanda também, né? Porque tem os pacientes também muito legal. Você está abrindo parte da sua consulta também para que eu conheça os pacientes, para a gente conseguir montar um plano alimentar para ele. A gente vai começar com protocolos também, não sei como que a gente vai funcionar, de protocolos mensais com pacientes, semestrais e tudo mais, que é legal esse fator multidisciplinar também. Quem quiser, a agenda já está aberta para a próxima semana, acho que para essa semana não dá mais. É só entrar em contato, a gente vai deixar o contato. Tá. Quem quiser me seguir nas redes sociais também é @NutriGabrielHenrique, no meu Instagram. E eu tô tentando postar o máximo possível também, apesar de ser um pouquinho low profile. Tá começando agora. Tô começando. Mas muito legal, achei que a nossa conversa foi muito legal. Você falou até dos protocolos, a gente vai individualizando a necessidade do paciente, mas a gente tem protocolos de 3, 6 meses, de 1 ano. Então, é interessante também falar que todo o acompanhamento que o pessoal fizer aqui comigo, tá incluso o Gabriel. Então, eu não trabalho sozinho, eu sempre tô com ele junto, porque para finalizar realmente essa conversa que a gente teve, eu não trabalho sem o nutricionista junto, porque é ele que vai trabalhar o plano alimentar, a estratégia. Então a gente entende que a perda de peso ele é esse olhar multidisciplinar, e eu preciso do olhar dele também para que a estratégia seja a mais assertiva possível. Também estou atendendo aqui na Hiper Prime, então a gente já pega o público da academia, mas a gente também tem agenda para o pessoal que queira marcar, que está vendo esse podcast, está assistindo, ficou com dúvida, quer fazer uma avaliação mais detalhada da saúde, para depois passar com o nutricionista. A gente tem o personal também parceiro nosso, então nosso protocolo sempre vai incluir a avaliação médica do nutricionista e do personal. Tá bom? Antes da gente terminar, vou deixar para você uma lembrancinha. Da Dinos Cafeteria, que deixou esse mimo aí para você. Posso dar uma espiada? Pode. A gente pensou assim num cardápio bem saudável para ser bem seu estilo.
E aqui nos fez também esse bombom de macadâmia com morango, que é perfeito, maravilhoso. Olha, peçam no iFood. Esse daqui minha avó vai amar, ela ama. Eu também gosto. Damasco, nossa, maravilhoso. Esse aqui também tá me dando água na boca, viu? Depois eu vou provar. A gente deixa terminar que a gente já vai provar pra, né, não sujar o dedo. Então, não perder o close também. Exato. Gente, então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do Conecta Med. A cada 15 dias a gente vai estar lançando. Então acompanhe a gente nas redes sociais. Do Dr. Gabriel ele já deixou. O meu é Dr. André Soushi. Então sempre vai ter conteúdos médicos para sanar dúvidas. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe o conteúdo, porque para nós nesse começo é muito importante. E siga a gente nas redes sociais. Tá bom? Beijo, tchau. Tchau, tchau.